Quando eu tinha 12 anos, eu achava que eu era bissexual e foi assim que eu contei pra eles. Poderia ser a cor da minha pele, o meu cabelo, eu não sei, mas eu não era tratada da mesma forma. Comecei a acreditar muito mais em mim e eu sei que tudo que eu quiser eu vou conseguir. Eu sempre quis ser astronauta quando eu era criança. Eu achava que ia ser interessante ter esse conhecimento se eu tivesse numa estação espacial, até eu estudar física. E foi assim que eu me tornei mãe aos 15 anos. Bom, eu sou brasileira, apesar de ter vivido dos meus 6 meses até meus 6 anos na África. Depois dos meus 6 anos, a gente voltou para o Brasil. Meus pais se separaram. E minha mãe sempre diz, casais se juntam e se separam, apesar de não ser uma situação que a gente deseja, né, de ver nossos pais separados. Eu nasci no Rio Grande do Sul. A gente cresceu numa casa onde, assim, de 1800 e bolinha, muito antiga, banheiro do lado de fora. Fazia muito frio, mas a casa era linda. Minha mãe recebeu uma proposta de trabalho, sentou com a gente e falou comigo, você sabe cozinhar, acho que você dá conta de cuidar da casa sozinha com a sua irmã. Quando fiz 1 ano, meus pais se separaram, eu fui criada com a minha avó, porque minha mãe trabalhava muito. Eu senti muita falta da minha mãe. Eu nasci numa família com muitas mulheres, eu tinha uma avó que era matriarcazona, ela sentava na ponta da mesa, e tinha um monte de prima e poucos homens na família. Mas, apesar disso, os homens tinham muito mais destaque lá na família. Eu sou filha de pais psicólogos que se conheceram muito cedo, que engravidaram muito cedo e, por isso, eles tiveram que se casar. A minha história, quando eu conto ela, as pessoas costumam achar que é triste, mas a minha história, na verdade, ela é muito feliz. A minha mãe, sempre muito faladora, expansiva, falava alto. Meu pai já mais metódico. Então, óbvio que durante o tempo, a relação foi se desgastando. Eu tive uma infância muito feliz, uma família muito unida, pais maravilhosos e uma irmã muito amiga, apesar da diferença de idade de 6 anos. Tenho um filho de 6 anos, o Heitor. Eu fiquei grávida aos 20 anos. Então, desde o primeiro momento, quando eu fiz o exame, eu já me senti mãe, desde sabendo que tem uma pessoa ali dentro de você. Então meu pai falou para mim, não é para parar a faculdade por causa de gravidez, é para pensar no futuro. Meu pai descobriu que ele era portador de ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. Já faz 10 anos que meu pai tem a doença, ele ainda trabalha, ele sempre foi muito forte, isso é um exemplo pra gente. E para complicar um pouco mais a história, a minha mãe descobriu câncer há 3 anos. A nossa força vem do amor da nossa família. Eu costumo chamar minha mãe de tanque de guerra, porque apesar dela estar debilitada, ter emagrecido bastante, estar carequinha, porque o tratamento é realmente muito tóxico, mas ela está ali em volta do fogão, fazendo almoço, reunindo a família toda. O amor dos meus pais é muito bonito, até hoje eles namoram, assim. Eles andam de mão dada na rua e eu descobri o que é amor com eles. Quando eu era adolescente, minha mãe quebrou a perna e ela que sustentava a casa. Enquanto isso, eu tive que trabalhar em casa de família. Pra mim era muito difícil, porque eu trabalhava num serviço muito pesado. Até minha mãe conseguir se recuperar e conseguir voltar a trabalhar. O dia que eu peguei o diploma do ensino médio foi o dia mais feliz da minha vida. Eu voltei a trabalhar como doméstica. Minha mãe já tinha voltado a trabalhar e eu não precisava mais ajudar tanto em casa. Com o dinheiro que eu ganhava, eu paguei um cursinho para estudar e passar na faculdade. Eu passei e vim para BH. Estava contando com 6 meses de seguro-desemprego, mas quando fui na caixa pegar, vi que não tinha nada, porque ainda não existia a PEC das domésticas. Esses 6 meses aqui em BH foram muito difíceis, porque eu tinha que fazer escolhas elementares. E depois desses 3 anos, eu vim para a Hotmart. Foi uma experiência muito boa, porque eu consegui minha independência financeira. Minha mãe me matriculou no balé, eu fazia aula 9 horas por dia, 7 dias por semana.
Minha mãe via que era realmente as coisas que eu mais gostava de fazer, então ela me dava muita força, muito apoio. E a professora não dava a mesma atenção para mim igual dava para as outras meninas. Eu sou tão boa quanto, e por que eu não tenho papel de destaque nenhum? Só poderia ser preconceito, se for uma coisa por causa da minha cor. Então a minha mãe foi no professor da concorrência e aí ele me treinou. Então com 14 anos eu fui aprovada no Bolshoi e fui para Joinville. Eu decidi que eu não abaixaria a cabeça para quem me dissesse que eu não era capaz. Quando eu tinha uns 11 anos, fui para Volta Redonda. A gente foi morar lá com a minha avó e aí lá eu fui fazer um curso técnico, né, de eletrônica. Então eu comecei a fazer um estágio na Companhia Siderúrgica Nacional. A gente trabalhava com regulagem de balança, então às vezes a gente ficava toda suja de carvão, chegava em casa toda preta, cheia de EPI, aquele chapeuzinho amarelo, máscara. E era uma mulher para cada 50 homens, era eu e mais uma para cada 100. Eu fiquei com o pai do meu filho aí até quando o Heitor tinha 2 anos, pensando mesmo em dar uma família certinha, todo mundo junto, né, pro Heitor, como foi a minha família. Desde o pré-natal eu já vi que não era uma relação que ia ter futuro. Então, quando o Heitor tinha 2 anos, eu resolvi terminar com o pai dele. Eu e o Heitor conseguimos o nosso cantinho. Desde que o Heitor nasceu, eu morei na casa dos meus pais. Então, eu conquistei isso aí pra gente ano passado. Então, na casa dos meus pais, eu era mãe e filha. E lá, eu sou mãe. E isso é muito legal. Minha irmã tinha 12 anos, eu tinha 15, e para ela era um pouco difícil de entender que naquele momento eu era autoridade dentro da casa. Ela sempre falava que eu não era a mãe dela e gostava de falar isso o tempo inteiro. Eu tive problemas com a minha irmã, porque ela sempre falava que eu só era 3 anos mais velha do que ela, que ela não ia seguir nada que eu falasse por isso. Desde pequena, minha irmã mais velha foi uma referência para mim. Ela era muito decidida, ela sempre soube o que ela queria fazer. Ela sempre falou, vou fazer direito, e foi lá, e passou, e fez. Faltando 1 ano para ela formar, falou, eu não quero mais. E foi um choque lá em casa. Todo mundo sabia que ia ter uma advogada na família, que ia ter uma juíza. E, de repente, isso tudo cai. E isso, para mim, foi um choque muito grande. Eu senti uma pressão de acertar muito forte. E acabei passando em publicidade. Eu já procurei estágio e comecei a trabalhar com isso. Aí eu estava feliz, eu estava num emprego super legal. E aí um dia o meu amigo me ligou para uma oportunidade de um freela. Fui conversar, bater um papo e eu descobri que não era um freela, era uma entrevista de emprego. E eu não sei por que essa empresa mexeu tanto comigo, sendo que eu estava feliz onde eu estava feliz fazendo aquilo. Quando eu fui conversar com meu pai, ele falou, em time que tá ganhando, se mexe sim. Eles se separaram, eu tinha apenas 5 anos de idade. Meu pai conheceu uma nova mulher e essa moça com quem ele se casou, ela já tinha 2 filhas. Então, nos fins de semana que eu passava com a minha mãe, a filha mais velha, ela ia para minha casa e assim, minha mãe recebia ela super bem, ela viajava com a gente pro sítio. E assim acontecia quando eu ia para casa do meu pai também. Eu costumo dizer que eu sou a filha única com mais irmãs que existe. O amor dos meus pais é tão grande que eles me aceitaram quando eu contei sobre a minha orientação sexual. Hoje eu sei que eu sou pansexual. Isso quer dizer que eu não tenho diferença de gênero, eu gosto de pessoas. Não me importa se é homem ou mulher, cis ou trans, eu gosto de gente. Eu sofri a influência de várias mulheres e da experiência dessas mulheres. Essa história não é minha, mas poderia ser sua. Essa história não é minha, mas poderia ser sua. Essa história também não é minha. Não é minha. Não é minha. Não é minha. Mas poderia ser sua. Mas poderia ser sua. Eu vejo muitas meninas se privando. Eu não. Tudo que eu quero, eu tento e eu exploro. Tinha dia que eu ia embora chorando, imunda. Mas acontece. Eu não ia desistir. Eu não me revolto com nada disso, porque eu sou grata por ter pessoas tão maravilhosas por perto. E no final das contas, todas essas dificuldades nos uniram ainda mais. Eu e minha irmã passamos de antagonistas para ser uma pessoa da outra. O momento mais feliz da minha vida
Foi quando eu peguei o Heitor nos braços. Eu conquistei a minha independência financeira, porque de amor eu continuo precisando. Eu tive amor em triplo, da minha mãe, do meu pai e da mulher do meu pai. Você pode conseguir o que quiser com muita dedicação e não esforço, porque esforço parece obrigação e dedicação vem do coração.